Slava Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado da sexta semana da Santa Quaresma, o chamado Sábado de Lázaro, Lazareva Sobota. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Naquele dia, Lázaro caiu doente e disseram a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhes Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem anda à noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá para que criais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? À chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes prestar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Os judeus que estavam com ela em casa em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, assim como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Meditando a palavra. O tema central do Evangelho de hoje é a vida que foi restituída a Lázaro
e que é ligada à amizade, ao amor fraterno, à compaixão, atitudes cristãs que estão presentes na glória de Deus, que é o destino dos homens e mulheres que creem verdadeiramente. A vida verdadeira que o Cristo trouxe tem face humana e face divina que se misturam. A ressurreição de Lázaro é um dos maiores sinais de Jesus. Jesus assim foi manifestando a sua filiação divina, seu poder messiânico, sua missão salvadora, e provoca cada vez mais a admiração, a fé, o testemunho daqueles que são beneficiados pela sua ação evangelizadora. O próprio evangelista João anuncia que Jesus fez muitos outros sinais e que estes sinais foram escritos para que nós creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Como Lázaro, acolhamos a ordem de Jesus que nos diz: saia para fora. Peçamos ao Senhor que nos desperte e ressuscite do sono da morte e nos revista da sua imortalidade com a celebração da festa da Páscoa que se aproxima. Tenham todos um abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Slava Isusu Christu.